Você está sendo controlado pelas suas emoções e não consegue perceber isso. E olha, não adianta ignorar. Elas estão mandando em você o tempo todo. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: emoções, elas são sinalizadores, elas são informações que o nosso cérebro envia para o nosso corpo para que a gente fique ciente de alguma coisa. Se eu estou no meio de um grupo de pessoas e minha calça cai, eu vou sentir um calor no rosto, eu vou sentir uma aceleração no batimento cardíaco. São sinalizações de vergonha. É como se o meu cérebro estivesse interpretando aquela situação e falando para mim: ei, sente vergonha porque isso é adequado para esse contexto. O tempo todo a gente está tendo disparos emocionais, sem parar. Agora, nesse momento você está tendo algum disparo, nem que seja de tédio por estar me escutando aqui. Ou se você estiver gostando, dá uma curiosidade. E essa curiosidade te faz ter um aumento de energia para continuar escutando essa conversa. E a gente precisa entender dois elementos principais sobre as emoções. Elas são compostas de um disparo fisiológico, aquilo que acontece no seu corpo, como eu acabei de falar sobre a vergonha, e um impulso de ação, alguma coisa que te instiga a fazer algo. Por exemplo, quando eu tô triste, eu tenho uma tendência a me afastar das pessoas, realmente dá uma vontade de fazer isso. Toda emoção vai trazer algo assim. As emoções estão o tempo todo guiando o que a gente está sentindo e mostrando o que nós deveríamos fazer com essa sensação física que está acontecendo. E aí tem muita gente que ignora a emoção achando que é uma coisa boba ou que é uma coisa simples. Não é. Querendo entender ou não as emoções, elas vão controlar o seu comportamento do mesmo jeito. A vantagem é que quando você entende, você tem um pouquinho mais de controle a respeito do que você faz e sente. Então olha o perigo. Eu tô numa conversa, tô discutindo com alguém, essa pessoa faz um comentário que me incomoda, gera raiva, eu sinto disparo no meu corpo, me dá uma vontade de atacar essa pessoa, verbal ou fisicamente. É muito fácil eu correr o risco e cair no erro de pensar que isso que eu tô sentindo, essa vontade, é um pensamento meu e que eu deveria executá-lo porque é legítimo que eu me sinta assim. Quando na verdade, essa sensação e esse impulso são só informações para você entender. Olha, essa pessoa falou alguma coisa que te deixou desconfortável. Então, quando a gente se sujeita a só sentir a emoção e reagir a ela, a gente perde completamente o controle da vida. Se você sabe que emoção você está sentindo e se você consegue interpretar essa emoção, ou seja, se você consegue ler o sinal que o seu corpo está dando para você e interpretar o que aquela vontade significa para o seu comportamento e para o contexto que você está inserido, você pode gerenciar essa emoção por meio de uma estratégia de regulação emocional. 24 horas por dia, nós estamos tendo disparos emocionais. Todos esses momentos, existe um impulso muito forte para que a gente comece a agir. E se nós não tivermos conscientes disso, se a gente não sabe que aquilo ali é uma emoção e que essa vontade ela não precisa ser seguida, que ela só deveria ser interpretada, a nossa chance de estar fazendo coisas aleatoriamente ao longo do dia inteiro é gigante. E aí eu tento trabalhar e meu trabalho está entediante e eu não consigo, eu vou mexer no celular. Tudo porque eu tô só seguindo as minhas emoções em vez de prestar atenção nelas. E emoção parece um negócio bobo. E é natural que você ache que talvez seja uma bobeira ou que não seja tão importante assim na tua vida, mas a verdade é que a gente entendendo nossas emoções, elas estão o tempo todo influenciando o nosso comportamento. Como que você estabelece um futuro assim? Como que você cria um plano pra você desse jeito? Se a qualquer momento você pode simplesmente perder o controle por causa de uma emoção que disparou. E eu não tô dizendo que é fácil controlar as emoções, pelo contrário, na verdade exige treino. Você precisa desenvolver uma habilidade para conseguir controlar essas benditas emoções. Sabe aquelas pessoas que parecem calmas? Que lidam bem com as situações, que parece que levam a vida tranquila, com leveza? Novidade, elas não estão calmas e nem levam a vida com tanta leveza assim. O que acontece é que elas estão mais adaptadas a reconhecer esses sentimentos, inclusive os negativos, e a geri-los internamente e tomar uma decisão não baseada naquela vontade que essa pessoa está sentindo, mas no que deveria ser feito. Interessante, não é?